para os produtos brasileiros, que serão sobretaxados em 10%. Todos os produtos importados pelos Estados Unidos serão taxados em 10%. Estudar programação não é para qualquer idiota. Não é para qualquer idiota, porque é uma responsabilidade muito grande. Ei, você sabia que essas tarifas novas que o Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, está implementando pode afetar completamente o mercado de trabalho de tecnologia no Brasil? Sim. No vídeo de hoje a gente veio trazer para você tudo que isso pode afetar o seu trabalho e o meu também, né, rapaziada? Porque aqui a gente sempre fala de tecnologia, esse canal é para tecnologia e mercado de trabalho. Então se você quer fazer uma transição de carreira ou se você quer só estar por dentro das notícias que estão acontecendo no mundo de desenvolvimento, no mundo de tecnologia e no mundo afora, até porque o Donald Trump ser o presidente dos Estados Unidos, ele tem muito poder, né, rapaziada? Então todas essas alterações, todas essas mudanças que ele está fazendo pode afetar completamente o mercado de trabalho. Então, preços de gadgets vão subir, preços de alguns serviços que a gente contrata dos Estados Unidos vai subir, produtos mais caros e vagas de trabalho, tá, rapaziada? Isso vai afetar o mundo totalmente. Então, vem comigo aqui que eu vou te explicar, mas antes, se inscreva nesse canal aqui, rapaziada, porque a gente já mudou o setup mais uma vez, né, meu editor aqui, querido? Já mais uma vez mudamos o nosso setup, então tem um custo isso, né, rapaziada? Então toda essa informação que a gente tá passando pra vocês, então curtam esse vídeo, deixe um joinha aí, por favor, e se inscreva no nosso canal. Beleza? Vamos pro tópico número 1, eu nem sei porque eu tô segurando essa caneta. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Bom, para resumir, basicamente, para quem veio de Marte, o presidente Donald Trump tá taxando os produtos brasileiros, né, lá nos Estados Unidos em 10%, e tá vindo taxações extras, taxações adicionais para outros países, por exemplo, China, que tem chegado a quase 40% de taxação, tá, rapaziada? Mas o foco aqui é Brasil, né? Então, só para contextualizar vocês. E as empresas de tecnologia em geral já estão sentindo o baque. Por exemplo, a Apple já perdeu mais de 250 bilhões de dólares, rapaziada. 250 bilhões de dólares foram perdidos por conta dessas taxações. Então o valor do mercado da Apple já perdeu 250 bilhões de dólares. Com as tarifas, com as taxações, um iPhone, por exemplo, na Europa, ele pode ser custado a partir de 2.300 euros, rapaziada. 2.300 euros é um valor pros europeus extremamente caro. E a decisão e o que fica aqui, por exemplo, se um preço do produto americano, por exemplo, um iPhone, sobe 40% na Europa, chega a ser um valor muito mais caro do que eles estavam acostumados a comprar. Qual será que fica a decisão dos europeus e o resto do mundo? Bom, a decisão mais óbvia é a seguinte: se o preço de um produto estrangeiro sobe, eu vou comprar um produto nacional, entendeu? Se os países começarem a brigar por conta disso, Estados Unidos, eu vou taxar o seu produto e você taxa o meu, beleza. Aí a Europa inteira eleva o preço dos produtos importados dos Estados Unidos, por exemplo, o iPhone, esse aqui. Cara, qual a decisão que o povo europeu vai ter? Eu não vou comprar esse iPhone, eu vou comprar um produto nacional, que ele vai ser muito mais barato e pode entregar talvez a mesma coisa. Por exemplo, uma empresa dos Estados Unidos, a Apple, ela já começa a sentir a pressão e começa o processo de demissão. Então a empresa começa a diminuir, a empresa começa a perder valor de mercado e o ritmo das contratações também. Então algumas empresas americanas, elas já começam a mandar pessoas embora por conta dessas taxações que começam a acontecer, porque isso impacta diretamente no valor final do produto e as pessoas decidem em comprar menos, entendeu? E o programador no meio disso, rapaziada, uma notícia que saiu no site da Jovem Pan, inclusive, os serviços que a gente utiliza da AWS, da Azure, todo o serviço de cloud e infraestrutura de TI vão subir por conta dessas taxações também, rapaziada. Estão mudando os locais de data center por conta de algumas negociações e essas tarifas têm total a ver. Então, rapaziada, para pensar. Um único cara tem um poder suficiente para mudar todo o preço da economia global. Então, uma decisão que ele faz, ele impacta o mercado de programação, ele impacta o mercado de produto final. Então, por exemplo, um filmmaker, um editor de vídeo que vive do seu celular na Europa ou no Brasil, os produtos que ele compra, os produtos que a gente consome, rapaziada, vou ser bem sincero com você, todos os produtos que eu trago são produtos americanos. Eu tô aqui com um MacBook, eu tô com um microfone americano, o Vitinho tá com uma máquina americana. Então, assim, a gente hoje importa todos os nossos produtos eletrônicos de fora. Imagina a gente decide, o Brasil também decide responder isso e fala assim, não, os produtos dos Estados Unidos nós vamos taxar
40% a mais, igual tem alguns países fazendo. Rapaziada, a gente não consegue comprar os nossos equipamentos de trabalho. E se a gente não compra os equipamentos de trabalho, aquela empresa, ela estava considerando aquela receita, ter aquela receita, ela não vai ter mais. Então a gente não tem um produto mais de qualidade, a empresa não consegue faturar mais do que ela fatura, porque a gente não consegue comprar. E o mercado de trabalho em si, por exemplo, a AWS. Rapaziada, todos os meus softwares, todos os meus projetos eu hospedo na AWS. Eu tenho clientes gigantes hoje na nossa estrutura que a gente hospeda os sites e os projetos dele, o front e o back-end na AWS. Eu já acho a AWS cara, tá, rapaziada? Para quem já deixou o cartão aí na AWS e deixou a máquina comer, dependendo, $500 por mês, tá? $400 por mês. Se ainda com as taxações o preço disso subir, rapaziada, onde que a gente vai hospedar os nossos sites, os nossos serviços? Onde o dev se encontra no meio disso? Tá aí. Por exemplo, vai ficar cada vez mais caro manter uma empresa de software, porque as taxações vai implicar no preço direto do servidor. Então, você vai ter que tirar custo de desenvolvedor, porque o servidor você não consegue otimizar. Porque todos os servidores são americanos, a maioria dos servidores hoje que a gente usa para os nossos serviços são americanos, e isso com certeza vai influenciar. Então, essas taxações com certeza vão influenciar nos preços dos servidores. Então, rapaziada, se o custo de servidor vai aumentar, eu vou diminuir o custo de dev. Porque não tem o que fazer. O mercado é assim. Não tem um concorrente do iPhone brasileiro. Não tem um concorrente da Samsung brasileiro. Não tem uma concorrente da Intel brasileira. Então a gente é obrigado a importar produtos para conseguir trabalhar, rapaziada. Então, enquanto o Brasil não desenvolver essa parte técnica, por isso que eu falo, tem uma mão de obra técnica aí, tecnológica, de software e hardware, que o Brasil não tem. E quando ele tem, ele exporta para fora, que isso acaba gerando essas consequências. A gente acaba tendo que importar todos os produtos eletrônicos, porque a gente não tem condição de construir aqui. Então essas taxações vão influenciar sim o preço do produto final e, por conta do aumento desses serviços americanos que a gente contrata, os programadores vão sofrer por conta disso. Provavelmente eles vão ser mandados embora, tá, rapaziada? Lógico, eu tô sendo bem radical aqui, mas isso pode acontecer. Em meio a qualquer crise, você consegue uma oportunidade. Em meio a qualquer dificuldade, você consegue o pote de arco-íris no final. E eu vou te falar por quê. Por exemplo, os custos de servidores vão subir, certo? Então as empresas vão ter que gastar mais com o servidor. Então quem é o profissional que sabe otimizar os custos de servidor? O DevOps. Se a gente sabe que o custo de servidor naturalmente vai subir, a gente precisa otimizar o nosso recurso, otimizar o nosso código, otimizar a nossa infraestrutura. Então o profissional, que é, nesse caso, o DevOps, ele vai se tornar um cara cada vez mais requisitado nas empresas. Ele vai se tornar um profissional cada vez mais importante, porque ele é o profissional responsável por fazer essas otimizações de recurso e de infraestrutura dentro de uma empresa. Então, por isso que eu falo, invistam em tecnologia. DevOps é mais uma área do mercado de programação e de infraestrutura. Então, assim, rapaziada, estudem DevOps, beleza? E é uma coisa que a IA não rouba, tá, rapaziada? Esse conhecimento, por exemplo, em DevOps, que a rapaziada fala, a programação vai acabar, as IAs vão roubar os empregos dos programadores. Não é bem assim que a coisa funciona, tá, rapaziada? Inclusive, essa parte de DevOps, que envolve menos, é mais inteligência de otimização de recurso do que código propriamente dito. Então é mais difícil a IA roubar. Lógico, todas as profissões vão ter que ter um auxílio da inteligência artificial, mas tem mais dificuldade da IA roubar o trabalho disso. A empresa reduziu o DevOps por conta de uma inteligência artificial. Mais difícil do que um programador back-end, assim, provavelmente dito. Então, é um conhecimento que vale muito a pena vocês aprenderem. DevOps. Para você ver, né, rapaziada, as decisões dos líderes globais, elas afetam completamente o nosso mercado de trabalho aqui no Brasil. E nesse caso, vai afetar a nossa infraestrutura de todos os nossos projetos. Por isso que eu falo, programar não é só sobre aprender a codar, aprender a codificar. Você precisa entender aonde esse código vai estar. Um profissional que sabe otimizar o nosso código e saber o local certo de hospedar, o local certo de fazer as otimizações da nossa máquina, ele é um profissional cada vez mais qualificado, ele é um profissional cada vez mais importante nas empresas. Então não adianta você fazer o código de qualquer jeito se esse código vai gerar um custo de servidor muito alto, já que com essas tarifas, com essas taxações, o servidor naturalmente vai ficar mais caro e provavelmente com o nosso governo que a gente tem hoje, o dólar cada vez mais vai subir. Então você tem um profissional dentro das empresas que consegue otimizar esse recurso e baratear o servidor com base na inteligência, esse cara vai ganhar muito dinheiro, rapaziada. Esse cara vai ganhar muito dinheiro. Por isso que eu falo, estudar programação não é para qualquer idiota. Não é para qualquer idiota.
porque é uma responsabilidade muito grande. Dependendo do nível do programador, ele tem todos os custos da empresa, dependendo do nível do profissional da tecnologia, vamos dizer assim, ele tem todos os custos da empresa na mão dele. Então, se ele for um profissional bom, um profissional que sabe otimizar recursos, a empresa começa a otimizar milhares de reais. A gente tem uma aplicação simples aqui que estava pagando 10 mil reais de servidor, rapaziada. E isso vai impactar no preço do produto. Se o preço do servidor subiu, eu vou ter que vender o acesso ao meu software mais caro, eu vou ter que aumentar o meu SaaS, o valor do meu SaaS, por exemplo, o Canva, manter uma proporção, ele pode subir o valor dele por conta do aumento do preço do servidor e por aí vai. Então, a gente está na mão dos líderes globais. E se a gente está na mão e o jogo é esse, a gente tem que aprender a jogar. Beleza, rapaziada? Me digam uma coisa, o que vocês acharam desse modelo de vídeo, desse cenário novo, a gente fez um vídeo mais contando algumas coisas que aconteceu, que pode impactar a vida do programador, mas um pouco mais de notícia. Então deixa aqui nos comentários o que vocês acharam e não se esqueçam de se inscrever no canal, porque a gente começou a fazer recentemente esse canal e é legal para dar atração e motivação para os nossos meninos aqui. Beleza, rapaziada? Tamo junto, até a próxima.